Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, para nós meditar um pouco na vida de um homem com um chamado extraordinário, mas com uma resistência terrível. Talvez você seja esse homem, essa mulher que está aqui, com esse chamado extraordinário, mas talvez você ainda resiste esse chamado. Cutuque seu irmão e diga para ele aí: esse ano será diferente. Amém? Aleluia! Esse ano será um ano de nós alcançar. Nós já estamos começando com um novo tema. Tivemos o ano passado o ano do transbordar, e temos muita gratidão, realmente transbordando de gratidão por o que o Senhor nos deu no ano passado, por nós poder ter chegado até aqui, sabe, queridos? Talvez você não poderia estar aqui hoje, talvez você nem estivesse, se não fosse a graça de Deus. Talvez você nem estivesse aqui, mas aprove Deus, pela sua infinita bondade e graça, nos dar essa oportunidade. Ele nos deu essa oportunidade, nos deu essa chance. E eu queria ler um texto que ele é tremendo e é intrigante, porque como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, como Deus ama você, meu irmão. O amor dele é tão grande por você e por mim, que se nós tivéssemos a condição de ver, nós talvez agisse ainda de uma forma mais extravagante na presença do Senhor. E eu vou ler na nova versão Almeida. Diz o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 9. Capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1, perdão. Que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Sabe, queridos, quando estava, e tenho falado muito sobre esse texto, meditado muito sobre esse texto, porque aqui tem verdades extraordinárias. Veja você, Saulo, um homem de uma linhagem importante, mas um homem com um posicionamento terrível,
Paulo, ele vivia uma vida, uma doideira. Ele estava sempre buscando fazer algo contra a igreja do Senhor. E nesse lugar, ele indo para Damasco, buscando, e certamente ele sabia que ia encontrar alguns homens e algumas mulheres naquele caminho para levar preso, para açoitar, e para talvez tentar envergonhar as pessoas que serviam a Cristo. Naquele caminho que ele ia, naquela altivez que ele ia, naquele rompante, naquela firmeza que ele tinha como Saulo, como um cara que prendia, que acusava, que açoitava, descendo por aquele caminho, de repente, uma luz muito forte brilha ao seu redor, e ele cai, e ele quando levanta, ele não vê mais nada. Imagine você indo para um lugar perseguir algumas pessoas. As pessoas já te conhecem, já sabem que você é um perseguidor, já sabem que você é um homem violento, já sabem que você persegue eles. E você está indo, e quando você está bem perto de chegar naquelas pessoas, você tem um súbito, e perde a visão, e cai por terra. E quando se levanta, ajudado já porque não conseguia mais nem levantar, nada pode ver. Esse é Saulo de Tarso. E diz que ele, guiado pela mão, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada bebeu e nada comeu. E sabe, queridos, eu pensando nisso, às vezes somos nós esse Saulo. Sabe, queridos, às vezes somos nós, os Saulos da vida. Fomos chamados, essa luz já brilha para nós, essa luz que brilhou em volta dele, ela já está brilhando para nós. Nós já podemos ver a luz brilhar. Mas muitas vezes as minhas atitudes, elas ainda são, parece que atitudes de pessoas que estamos ainda na escuridão. Ainda não entendemos o que o Senhor Jesus fez na cruz. Ainda não entendemos o sacrifício da cruz. E ainda desprezamos a bondade de Deus. E às vezes não queremos fazer aquilo que Ele nos pediu para nós fazer. Como esse ano é o nosso ano de alcançar, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que nós precisamos parar de ver, né? Para que nós possamos enxergar aquilo que Jesus quer que nós vejamos. Sabe? Talvez nós precisamos também parar de fazer algumas coisas que nós estamos fazendo, para que nós consigamos entender melhor. E talvez é necessário nós fazer coisas diferentes mesmo, para que nós possamos enxergar dessa forma. E a primeira coisa que me chamou a mais atenção foi que Saulo, esteve 3 dias sem ver, e durante os quais ele nada comeu, e também não bebeu. Saulo faz um daqueles jejum total, ou radical, que não se aconselha as pessoas a fazer, porque ficar 3 dias sem beber é difícil, e às vezes é perigoso.
Mas Saulo fica 3 dias, e durante os 3, a Bíblia diz que ele nada comeu e nada bebeu. E sabe, queridos, que para nós, para nossa carne, um jejum, ele vai tirar algumas coisas, algumas resistências da nossa carne, para que nós possa ver nós. Sabe, os 3 dias que Saulo viveu ali, é um momento de reflexão, é um momento de introspecção, para olhar para dentro de nós. E como nós estamos iniciando o ano, geralmente eu falei isso no fim do ano aqui, geralmente a gente escreve algumas coisas novas que a gente quer fazer, né? Alguém faz isso? Esse ano eu quero fazer isso, quero mudar de comportamento, quero mudar de atitudes. E sabe, muitas vezes a gente escreve isso até no fim do ano, mas a gente, quando chegou ali, uns 4, 5 meses, a gente às vezes já esqueceu do nosso pacto, da nossa aliança que nós fizemos, de tomar novas atitudes, fazer coisas novas, porque como nós vamos avançar em coisas novas se nós continuamos fazendo sempre as mesmas? Então Saulo, ele esteve 3 dias sem ver, e durante os quais ele nada comeu, e ele nada bebeu. Às vezes nós precisamos parar algumas coisas para nós começar a ver. E ele ficou 3 dias. Acredito, queridos, que nesse tempo, muitas perguntas ele se fez. Por que eu estou agindo assim? O que isso faz de diferença eu agir dessa maneira? Isso é bom? Isso está me ajudando eu perseguir as pessoas? Isso está me ajudando eu perseguir as pessoas que trazem uma mensagem de boas novas? Mas muitas vezes nós somos esse Saulo, sabe? Até que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. E o encontro verdadeiro com Jesus, ele muda toda a nossa história. Amém? Um encontro verdadeiro com Jesus, ele vai trazer mudança na minha vida e na sua vida. Não tem como eu ter um encontro onde eu andava no escuro e me encontrar com a luz e não começar a ver coisas novas. E Saulo, ele não conseguia ver. A Bíblia diz que ele só respirava ameaças, ódio, né? A Bíblia traz algumas coisas sobre a vida de Saulo, que ele era um homem terrível, de um comportamento violento e perseguidor. E no versículo 5, quando ele cai por terra, e ele faz essa pergunta no versículo 4, ele diz que ele diz que ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é? Senhor, quem é você? E a resposta foi linda. Jesus vira para ele e diz: eu sou Jesus. Já pensou acontecer isso comigo? De nós estar vivendo uma vida que desagrada a Deus e de repente algo acontecer. E às vezes Jesus vai usar pessoas perto de você. A minha esposa, sempre Deus usava ela. Eu sempre fazendo coisas que não agradavam a Deus.
E ela dizia para mim: Deus está te dando mais uma chance. Mas eu dizia: Deus? Que Deus? Da onde? Que isso? Que Deus? Até o dia que eu não estive 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Eu estive 5 anos numa prisão, por causa da desobediência, por causa das atitudes que eu cometia. Me custou 5 anos de cárcere, privado de liberdade, privado de pessoas, privado de ver coisas, privado de muitas coisas que eu gostava. E às vezes nós, queridos, estamos livres, porque Jesus já nos libertou, mas nós não conseguimos ver tantas coisas que Ele quer que nós veja. Sabe, quantas pessoas estão próximas de nós, que Jesus quer alcançar, e às vezes nós dizemos: esse não tem jeito, essa aí, isso não adianta, é sempre assim. Não é o nosso papel esse é o papel de Satanás. E nós que somos os cristãos, os pequenos cristos, as nossas atitudes, elas têm que ser de alcançar pessoas. Eu e você fomos escolhidos para um propósito. Nós não fomos escolhidos para julgar, para acusar as pessoas. Nós fomos escolhidos para amar as pessoas. Nós somos escolhidos para servir as pessoas. O Evangelho é o Evangelho de lavar os pés uns dos outros. E Saulo, ele queria usar as suas prerrogativas, as suas estrelas, as suas patentes, os seus títulos, os seus diplomas. Muitas vezes é nós, esse Saulo, estamos cheios de diplomas, estamos cheios de teologia, estamos cheios de argumento, nos achamos os tal, mas aquilo que Jesus nos pede para fazer, nós acabamos não fazendo. E Deus já fez essa luz brilhar, essa estrela já nasceu para nós, o Cristo já está em nós, o Espírito Santo já está dentro de nós, nós já fizemos uma aliança com o Senhor. Nessa noite nós vamos renovar ela. E eu acredito que nesse ano nós precisamos, de fazer um grande exame, uma autoavaliação de nós mesmos. Como falei aqui no dia 31, nós precisamos nos examinar. Quando nós nos enxergar e nos ver internamente, nós vamos ver o quanto nós talvez temos sido ingratos com aquele que nos escolheu e nos chamou. E a pergunta é: eu creio que é necessário nós parar. Sabe, Deus não está interessado no teu ministério, na tua voz. Deus está interessado em mim. Deus está interessado em você. E às vezes nós estamos preocupados com as coisas, mas não nos preocupamos com Ele e com aquilo que Ele quer fazer em nós. Saulo esteve 3 dias e 3 noites sem ver, e durante os quais ele nada comeu e nada bebeu. Preste atenção nisso. Sabe, 3 representa muito, 3 representa relacionamento, 3 representa intimidade, 3 representa a Trindade, aleluia. E nós precisamos parar, queridos. Talvez, se nós não tomar essa atitude, Deus tomará.
e te parará. Sabe, queridos, e isso é sério. Se eu não parar para ouvir aquilo que o Pai quer comigo, é provável que Ele me pare. Assim como Saulo bruscamente foi parado. Foi uma parada brutalmente. Ele estava indo, tudo para ele estava tudo normal, as cartas estavam com ele, a autoridade estava com ele, a vontade de fazer aquilo estava com ele, a coragem de fazer aquelas coisas estava com ele. Mas brutalmente, Saulo é parado. E esteve ali 3 dias e 3 noites, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Como é que está a nossa vida de jejum? Como estamos? Temos tirado algumas coisas? Temos tirado algum tempo para buscar o Senhor? Temos tirado um tempo para meditação na palavra do Senhor? Temos tirado um tempo para nos relacionar com Deus? Para orar? Para buscar direção? Será que nós temos tirado 3 dias? 3 noites? Será que temos tirado uma refeição do dia? Ou 2 ou 3? Como está? Como nós temos olhado para isso? Sabe, a Bíblia fala em Isaías, em 2 Reis, sobre a vida do rei Ezequias, que o Senhor aparece para ele e diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Sabe, é necessário que nós, queridos, pensamos nisso, e fazemos nesse dia, nesse começo de ano, uma reflexão, que Deus está interessado em nós. Deus está interessado na tua vida. Ele está mais interessado na tua vida que no ministério que você tem. Não que não seja importante o teu ministério. Isso é muito importante, sim. Mas mais importante é a nossa vida com Deus. É o nosso relacionamento de intimidade com Deus. E nessa noite que nós vamos cear juntos, nós vamos tirar esse tempo para renovar a nossa aliança com o Senhor. É necessário que nós façamos um exame, uma avaliação da nossa vida, porque às vezes nós estamos andando totalmente no escuro, como Saulo. Saulo estava andando totalmente no escuro, e a ideia dele era só respirar ameaças, perseguição, sabe? Isso tem me chamado a atenção, porque há um tempo, e aqui quando o Cris iniciou o nosso encontro, ele falou sobre a vinda do Senhor. Ela está próxima. E eu creio que mais próxima do que nós imaginamos. E hoje cedo, no nosso devocional, minha esposa estava falando umas coisas, e nós estávamos ali pensando, e juntos, nós estamos nos preocupando com muitas coisas. Nós estamos andando desesperados, e nós somos o povo escolhido de Deus, eleito por Deus, e nós não precisamos andar
preocupados com coisa alguma, disse Jesus. Mas uma coisa ele diz, necessário. E essa é a primeira. É buscar Ele. É buscar o reino. É buscar a justiça. Sabe, queridos, o mundo hoje é um mundo de injustiça. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil e todos nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. Nós estamos envolvidos demais com muitas coisas e é necessário nós parar. É necessário que nós pare ou Deus vai nos parar. Ou nós tomamos uma decisão de olhar para o Senhor, para que a nossa visão fique esclarecida, ou nós vamos acabar parando. E pode ser numa situação muito brutal como essa. E nós precisamos de uma mudança muito radical. Mas a luz, ela já brilhou. Amém? A luz de Jesus já brilhou sobre a tua vida. Você já recebeu a revelação. Eu e você já entendemos. O que nos falta hoje é a prática. Sabe? E esse Saulo, ele está ali, e o texto segue. E diz que no versículo 10, diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O que Paulo fazia? Perseguia os discípulos. Nós lemos no começo do capítulo. Diz que Saulo, respirando ainda ameaças, do versículo 1 do capítulo 9, ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas de Damasco. E sabe o que ele ia perseguir? Essa igreja. E aqui no versículo 10 diz que havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão. Olha que importante. E diz que na visão o Senhor diz: Ananias. Sabe, ele podia dizer Juan, ele podia dizer Henrique, ele podia dizer Elton. Mas ele se dirigiu aqui a Ananias e disse: Ananias. E Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se. Olha o que disse Jesus para Ananias: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Saulo já tinha sido quebrantado, já tinha sido quebrado, já estava buscando, já estava orando, estava ali e não enxergava. Precisava de alguém que o conduzisse, precisava de alguém que o dirigisse pela sua mão. E aí, quando o Senhor diz que ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Mas olha a resposta de Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, e quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha o que fez Ananias. Puxou da carteira todos os argumentos, e todos bons. Realmente Saulo era um perseguidor, ele sabia. Estava vindo com cartas, estava vindo com a sua trumpe. E Ananias falou: esse homem, Senhor, eu tenho ouvido de muitos, ele é um problema. Claudinei,
E é um problema, eu conheço ele. O Ivan, meu Deus, eu conheço demais. Eu sei quem ele é. Eu sei o que é. E ele vem para cá com carta, ele vem para cá com problema. Ele é um problema. Mas Jesus fala para ele, olha o que diz Jesus. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vá. Veja que a primeira coisa Jesus diz para ele, levante-se. A segunda coisa que ele diz, vá. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, olha o que diz Ananias, Saulo, irmão, já não era mais perseguidor, achou ele orando, um homem que ora já não é mais perigoso, Saulo já não era mais perigoso, porque já estava orando, e Ananias diz para ele, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Olha só, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. O microfone do pastor está Veja bom para que ti. muitas vezes nós podemos ter atitudes como a de Ananias, sabe? O neto, não, eu conheço ele, esse cara é difícil de lidar com ele, eu já conheço ele há anos, Tu tá me escutando? ele se criou na nossa O região aqui, microfone do ele pastor é tá bom para ti? problemático. Eu preciso baixar. Vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. Deus te escolheu. Amém? Você é chamado para uma grande tarefa, mas precisamos obedecer. Levante-se, disse Jesus a Ananias, e vá. Mas Deus está nos chamando há muitos dias. Quantas vezes talvez eu e você deixamos de cuidar um discípulo, como Saulo, sabe, queridos, porque ele às vezes toma um traguinho, toma um golinho, fuma um pitilinho, né? Queima um mescladinho, mas nós olhamos para ele, não, isso aí, o Lucas eu conheço, isso aí sempre foi assim. Conheço os pais dele, conheço os irmãos dele, a tua família é assim. Sabe, queridos, às vezes nós criamos os argumentos que Ananias criou, e não vamos. E Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você, levante-se e vá. Se eu e você quiser fazer a diferença nesse ano de alcançar, nós vamos precisar pegar alguns fingidinhos pela mão, alguns que estão tomando um golinho, que estão fumando um baseadinho, que estão vivendo uma vida promíscua, cheia de engano, cheia de escuridão, que nem Saulo, um homem inteligente, poliglota, cheio de patente, cheio de diplomas das paredes dele era pouco, o quarto desse cara para colocar os diplomas dele. Mas quem era Saulo? Um perseguidor. Sabe? Às vezes nós pensamos, mas nós não somos Saulo, nós não perseguimos a igreja. Mas nós olhamos para as pessoas e dizemos, esse aí, ele é problemático, eu conheço ele. Essa ali, tantos anos que eu sei e não muda.
Nós não estamos aqui para isso, queridos. Nós não estamos aqui para botar impedimento. Nós não estamos aqui para arrumar problemas. Nós somos a solução. A igreja é a resposta para essa nação. Nós somos aqueles que temos a luz que já brilhou no nosso caminho. Sabe, queridos, o que nós estamos dispostos a abandonar? Será que é o orgulho? Às vezes é o orgulho mesmo que nos impede. Não queremos reconhecer, que nem Saulo, ele não queria reconhecer. Saulo era tão orgulhoso que ele achava que ele era o único homem daquela região, valente. Mas quando chegou perto de Jesus, eu sempre brinco que Jesus deu uma cotoveladinha nele, talvez perto do olho, né? E Saulo perdeu, perdeu o estribo. É igual tomar um soco debaixo do queixo, uma cotovelada na fonte. E ele não enxergou mais nada. Até que a igreja, até que um discípulo chegou, botou as mãos nas costas dele, naquele lugar onde ele estava, escuro, não enxergava nada. Quantas vezes eu e você estivemos em lugares escuros e não enxergávamos nada, e Deus teve misericórdia de nós. Será que esse ano nós vamos ter novas atitudes? Será que nós vamos esse ano fazer coisas que vão mudar o nosso estilo de vida? É uma pergunta. Para isso, é necessário que nós esteja um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus começa lendo a sua palavra. Começa quando eu e você olhamos o que Ele nos diz. O que Jesus está nos dizendo. Nessa noite, quando Saulo pergunta, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus. Olha que lindo você ouvir isso. Numa visão, você ter um entendimento. Embora você às vezes esteja lá naquele lugar que você não precisaria estar. De repente, Jesus aparece e diz para você, eu sou Jesus. Tudo bem contigo? Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu coração? Como é que você está perdoando? Você está amando? Você está se importando com aquilo que eu deixei para você fazer aqui nessa terra? Às vezes nós ficamos que nem Ananias, bem que nem Ananias. Primeira coisa, quando Jesus nos chama, nós, aleluia, eis-me aqui e tal. Mas quando Jesus apresenta o evangelho da renúncia, nós dizemos, Senhor, esse aí, que você quer que eu cuide? Essa pessoa que você quer que eu cuide? Sabe, queridos, é muito importante que nós pare. Se o microfone do pastor estiver alto para vocês aí, dá um toque, eu abaixo aqui, beleza? Pare tudo, pare um pouco com as correrias, faça o teu trabalho, só o que está proposto, não vá trabalhar em 2, 3 empregos, não fique até altas horas no celular, não gaste o teu tempo com coisas fúteis dessa terra, comece a buscar, a ouvir o Espírito Santo, comece a entender o que Ele quer fazer com você.
Nessa noite nós podemos sair daqui, queridos, e começar a fazer coisas novas, porque nós temos a luz da palavra, mas nós precisamos deixar para trás o nosso eu, porque o nosso eu, ele é o maior impedimento para o ser, ou para o querer de Jesus.